tudo bem? Como eu prometi ontem nos stories, eu vim trazer algumas considerações sobre esse caso da Lara Nesteruk que tá chocando tanta gente pela internet. Se você não sabe quem ela é, a Lara é uma nutricionista que ficou muito famosa na internet por trazer de uma forma muito orgânica, muito autêntica, suas opiniões sobre diversos assuntos, inclusive, principalmente, além da nutrição. E uma das coisas que ela sempre dizia era sobre o casamento. Apesar de ser ateia, a Lara entende o casamento como um compromisso para a vida inteira e defende a ideia de entrega total dentro do casamento, inclusive com a parte patrimonial. Talvez por isso que os seguidores dela tenham ficado tão chocados no mês passado, quando ela anunciou que estava se separando do seu companheiro de aproximadamente 5, 6 anos, e contou o motivo dessa separação. Aparentemente, a Lara descobriu uma série de traições, inclusive com garota de programa, a quem ele pagava, né, uma quantia a mais pelo serviço para que pudesse se relacionar com ela sem o uso de preservativo. E descobriu também um desvio de aproximadamente 7 milhões de reais nas contas bancárias pessoal e da sua empresa. E essa é só uma parte da história toda que ela vem relatando nos últimos tempos, e definitivamente não tem como não ficar assustado com isso. Mas, de qualquer forma, só por essas informações que eu trouxe, dá pra gente tirar algumas conclusões do ponto de vista jurídico que eu acho interessante compartilhar. Em primeiro lugar, a Lara não era casada de fato, ela tinha uma união estável que não tinha sequer sido reconhecida. Claro que com isso ela não terá dificuldades, pois eles se apresentavam, né, como se casados fossem, com o objetivo de constituir uma família. Só que é aquela história que eu sempre repito, se você não escolhe, a lei escolhe por você. Então, na ausência de um registro de uma união estável, ou de um contrato mesmo de casamento, eles têm necessariamente que seguir o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, metade de um, metade de outro. Ainda que a Lara tenha contribuído de forma muito mais significativa para o patrimônio desse casal, e ainda que ele tenha desviado essa quantia gigante. Ah, doutora, mas se ele desviou esse dinheiro, colocou na outra conta dele, essa conta também vai ser considerada na hora da partilha? Mais ou menos, porque se esse dinheiro foi desviado, muito provavelmente ele colocou em nome de terceiros ou em alguma empresa fantasma, que é como tradicionalmente acontece em caso de fraude a partilha. Então a Lara vai ter que rastrear para onde esse dinheiro foi, o que pode ser muito difícil, e provar que esse dinheiro constituía parte do patrimônio do casal que foi constituído durante a união estável. E qual é o grande erro, então, nesse caso? A falta de um contrato. Eu entendo e, inclusive, compartilho dessa visão da Lara de o casamento ser um compromisso para a vida toda e da entrega total dentro do casamento, só que este compromisso e essa entrega você só pode fazer por você mesmo, você não pode fazer pelo outro. Tem algumas circunstâncias que são externas à nossa vontade, ao nosso compromisso, ao nosso querer. E essas circunstâncias precisam ser consideradas na hora de se tomar uma decisão tão relevante quanto o casamento e uma eventual partilha de bens. Muitos casais evitam o planejamento matrimonial e evitam falar sobre dinheiro e outras questões antes do casamento como se aquele fosse um sinal de desamor, um sinal de falta de confiança. Eu entendo de uma forma diferente. Você se planejar para evitar conflitos e também para garantir que, caso o casamento não dê tão certo quanto se pensa por circunstâncias externas à vontade e ao compromisso, que aquela pessoa que você tanto ama tenha o que é justo para ela. O planejamento matrimonial, enquanto uma ferramenta de prevenção e de proteção, um ato de amor. E além dessas questões aqui da área de família, a gente vai ter algumas considerações a fazer lá na área criminal sobre esse caso. A começar, claro, pelo desvio de dinheiro, mas também e principalmente pela violência doméstica. Ao contrário do que muita gente pensa, violência doméstica não é apenas agressão física. Nesse caso da Lara Nesteruk especificamente, nós temos a violência patrimonial, a gente tem uma violência emocional muito forte e, inclusive, a violência sexual. Pegar uma doença com uma outra pessoa e trazer essa doença pra dentro de casa. Certamente, por todo esse conjunto probatório que a Lara tem montado com prints e gravações, ela não vai ter dificuldade de provar essa questão da violência doméstica e vai conseguir uma boa indenização em cima disso. Mas o que ela vai conseguir de indenização não chega nem perto do patrimônio dela que foi desviado. Terá um prejuízo enorme da parte dela. Mas, felizmente, como a própria Lara costuma dizer, a fonte ali é inesgotável. E quem se aproxima de mim por interesse, eu quero mais que essa pessoa consiga o que ela quer. Pode vir, porque a fonte aqui é inesgotável. Eu prefiro que você venha, pegue e vá embora, e eu continue sendo a pessoa que tem pra dar, do que eu ser a pessoa que fala, não, eu também não me abro muito não, também não dou muito não, porque vai que alguém é por interesse. É isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Me deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha. E se tiver algum outro caso que você gostaria que eu comentasse sobre o ponto de vista jurídico, é só me deixar saber. Até a próxima.